Olá, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez, sou professora de Direito Internacional, professora de Direito Constitucional e vou fazer um pouco, vou trazer para vocês a diferença entre a ADO, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, e o mandado de injunção, que são dois institutos que guardam uma semelhança em si, mas não nem de longe, equivalem. Então, gente, vamos lá. O mandado, de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem como objetivo comum sanar a mora legislativa, Quando o legislador ele fere o dever de legislar, acaba o que? Atrapalhando a vida de alguém, ou de diversas pessoas que se veem diante de uma norma de eficácia contida, impedidas de exercer determinado direito, Então, a gente verifica o quê? Dois tipos de ação. Uma de caráter objetivo, que é o caso da ação do controle abstrato de constitucionalidade, e o remédio constitucional, mandado de injunção. Pelo controle abstrato de constitucionalidade, a gente tem o quê? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão prevista no artigo 103, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal e no artigo 12 da Lei 9868 de 1999. Em contrapartida, o mandado de injunção ele vai estar previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, sendo um direito fundamental, remédio constitucional, e vai estar regulamentado pela Lei número 13.300 de 2016. Gente, o próprio mandado de injunção, exatamente feito para contornar a mora, foi vítima de mora legislativa. Olha só o paradoxo, Ele mesmo foi, ao estar na Constituição de 88, ele só veio a ser regulamentado em 2016, ou seja, foi 20 anos de vácuo legislativo, O próprio mandado de injunção, elaborado para evitar, os males da ausência da legislação regulamentadora, justamente esse foi regulamentado 28 anos depois. Isso não quer dizer que ele não era regulamentado, ele o era, mas a partir das normas do mandado de segurança, ou seja, aplicavam ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, enquanto as normas do mandado de injunção específicas não eram elaboradas, até que em 2016 foi. Enfim, quanto ao objetivo, a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem um objetivo: declarar a mora do legislador, só. Então ele vai declarar a mora do legislador quando ele tiver falhado no dever de legislar, ou até mesmo do executivo quando houver a falta de uma prestação fática administrativa, Pode acontecer exatamente de estar faltando a prestação fática administrativa, que vai levar ao cumprimento do direito fundamental. Digamos que uma defensoria, a lei determinou que os estados vão criar as defensorias públicas e um determinado estado não cria, ou seja, ele está falhando na falta da prestação fática administrativa. Então, nesse caso, a gente verifica o que? Essa omissão, ela vou chegar para cá para minha mãe poder andar à vontade, Enfim. E então, houve essa falha, da administração. Então, a ADO, ela vai declarar em mora o legislativo ou o executivo quando em falha no dever de legislar ou em falha de prestação fática administrativa. Enquanto que em sede de mandado de injunção, a diferença aqui, ele vai declarar em mora também o poder competente. Entretanto, ele vai concretizar direitos, ou seja, a do STF ele adota a teoria concretista. Então, no caso
de estar faltando uma norma regulamentadora que impeça seu exercício relacionado à soberania, cidadania, nacionalidade, o STF ele vai criar, para o seu caso interpartes, a norma faltante para você exercer o seu direito, enquanto a outra norma, pela via da ADO, não for criada pelo poder competente. Então, enquanto a ADO apenas declara em mora o legislativo ou executivo, o mandado de injunção ele concretiza direitos, tá? E aí decorre outra diferença. A ADO ela tem natureza objetiva, porque ela não depende de caso concreto, enquanto o mandado de injunção tem natureza subjetiva. Ela depende do caso concreto, ela vai resolver um problema, daí a subjetividade. Ela é subjetiva. A ADO objetiva, tá? Competência, quem vai julgar? No caso da ADO, por ser uma ação do controle abstrato de constitucionalidade, quem vai julgar é o STF, tá? Enquanto que no caso no mandado de injunção, quem vai julgar é o STF, no caso do artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição, ou artigo 105, inciso 1, a linha H, ou seja, ou vai ser o STF ou vai ser o STJ, dependendo do tipo de autoridade coator. Enfim. Então, gente, outra questão relacionada é a respeito da legitimidade. Legitimados para ADO, quem é? Artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103 da Constituição Federal trata dos legitimados não só da ADO, como também da ADIM, da ADC, porque ela trata exatamente dos legitimados do controle abstrato, enquanto que no mandado de injunção eles estão especificados no artigo 3º e artigo 12 da Lei 13.300 da Constituição Federal. Na ADO, os efeitos são erga omnes, efeitos vinculantes, enquanto que, ao contrário, no mandado de injunção, os efeitos são interpartes, tá? Efeito entre as partes, obviamente não é vinculante, porque nesse caso aqui, agora um detalhe, o efeito é interpartes. Pode acontecer do mandado de injunção ter efeito além das partes, que é no caso do mandado de injunção coletivo. Lembrando que um dos legitimados é o Ministério Público, tá? É um dos legitimados do mandado de injunção coletiva, ele vai defender direitos individuais homogêneos, direitos difusos, e aí, nesse caso, o mandado de injunção, ele vai ter o quê? Efeito além das partes. Assim como agora, também, outro legitimado do mandado de injunção coletivo também é a Defensoria Pública. Lembrando que a Defensoria Pública ela tem uma legitimidade bem discutível a respeito de legitimada ao mandado de injunção coletivo. Ela é inconstitucional porque não passou pela Casa Revisora. Foi quando estavam fazendo a Lei 13.300, a Casa originária colocou, tá, a Defensoria Pública e a Casa Revisora não passou pela Casa Revisora. Então, ela falhou no princípio da bicameralidade. Então, no caso da Defensoria Pública, ela é inconstitucional, mas ela continua aí, diga-se de passagem, fazendo um bom trabalho, tá? Enfim, enquanto isso, gente, um vai declarar em mora, a ADO declara em mora, o mandado de injunção concretiza direitos, tá? Então essas são as principais diferenças entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Espero que vocês tenham entendido. Curta meu canal, por favor. Não precisa nem apertar no sininho não. Se curtiu o canal, eu já fico muito feliz. E qualquer dúvida é só escrever nos comentários, tá bom? Muito obrigada, fica com Deus e fique em casa que a gente está em quarentena.